Joe Biden fez ontem um pronunciamento fortíssimo em rede nacional, TV aberta, a respeito do conflito em Israel. E, pessoal, é tudo aquilo que eu venho falando para vocês há um bom tempo aqui. Algumas pessoas acham que é sensacionalismo, mas não é. Nós estamos caminhando a passos largos em direção a uma terceira guerra mundial. O planeta está dividido em dois lados e o Brasil está no time errado. Por exemplo, onde está Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, hoje? Por que as sanções contra a Venezuela foram derrubadas pela Casa Branca? Vou explicar tudo em detalhes para vocês. Esse é o nosso tema principal de hoje. Mas antes, alguns subtemas rapidinho para focar em Israel, tá? O primeiro é esse aí no canto da tela. Um cacique tupi-guarani foi encontrado morto dentro de um carro, tá? Imaginem como estaria a imprensa hoje, né, se esse fato tivesse acontecido, se nós estivéssemos, né, entre 2019 e 2022. Não precisa ser muito criativo para imaginar. Exatamente isso. Bolsonaro, genocida, né, os indígenas estão sofrendo, mas como é o governo Lula, eles dão a notícia e deixam para lá. Eu tenho trazido para vocês aí uma série de denúncias a respeito da política ambiental do Brasil e não tem repercussão. Marina Silva, ONG, ligada a ela, 35 milhões de reais, né, do Fundo Amazônico, 80% gasto em viagem. Ela fez um voo de jatinho de 25 minutos. Isso foi tudo revelado pela CPI das ONGs. Tem tribo indígena há 6 meses pedindo ajuda, tomando água contaminada por mercúrio de garimpo. Enfim, mas é o governo Lula, né? A Marina Silva ainda se acha no direito de botar a culpa no Jair Bolsonaro. Essa outra notícia aí, galera, essa notícia é muito importante, tá? Eu acho que quem leu não entendeu ainda a gravidade da situação. A gente está vendo uma justíssima insurgência do Congresso Nacional, tentando equalizar os poderes, né, e o STF está tentando recuperar o seu poder de barganha, porque existe uma interdependência, né? Por exemplo, entre Senado e STF. É o STF que julga os senadores e são os senadores que julgam o STF. E aí fica aquele jogo de comadre, né? 0-0. O Rodrigo Pacheco tinha recebido a promessa, né, de uma vaga no STF, não vai receber essa vaga, sabe que vai precisar de voto, não só em 2026, mas nas eleições municipais do ano que vem, ele quer eleger seus aliados, e resolveu virar homem, né? O bonecão de posto resolveu virar presidente do Senado. E o que diz essa notícia aí nas entrelinhas, pessoal? Até um certo tempo atrás, todos os políticos com foro privilegiado eram julgados no STF. Para diminuir o fluxo de processos, foi adotada uma medida ali que, na verdade, não foi abraçada por todos os ministros, mas pelo menos por uma maioria. Se o caso fosse relacionado ao mandato vigente daquele político, aí beleza, o STF julgaria. Caso contrário, descia para a primeira instância. A partir de agora, a regra volta a ser todos os casos, independente de serem do mandato atual ou não. Tá? E dessa maneira, né, o STF ganha mais poder para chegar lá e botar pressão no Congresso Nacional neste momento em que o Legislativo tenta se impor, né, e se livrar dessas amarras aí impostas pelo STF de maneira, né, não muito republicana. É uma ameaça? Para mim, claramente, é. Né? Foro privilegiado é um dos maiores cânceres do Brasil. Se bem que se você for uma faxineira, né, um agricultor, e ousar entrar de gaiato no Congresso Nacional, com um texto, com uma bíblia, com uma bandeira, aí, meu camarada, aí você pode ser condenado ali a 16, 15, 17 anos de cadeia. Né? Fazer o quê? O Brasil é um país meio esquisito, né? Esposa de Randolfo Rodrigues recebeu um carguinho maneiríssimo no gabinete da Carmen Lúcia no STF. Tinha que ser mulher, tá? Tinha que ser uma advogada mulher, mas com certeza ela era mais qualificada. Coincidência enorme foi a nomeação que saiu em setembro ter acontecido poucos dias depois do Randolfo ter uma reunião na casa da Carmen Lúcia. Né? Mas, gente, é coincidência. Vocês não estão percebendo o tanto de coincidência que acontece no Brasil? Né? Vou trazer alguns outros exemplos aí para vocês. Vejam aí. Neto de Lula é nomeado para cargo no governo de Sergipe. João Gabriel Lula da Silva será assessor na Secretaria de Educação. O governo diz que a contratação foi técnica, é claro, né, que foi técnica.
Filha do ministro da Pesca, Cacau de Paula toma posse como secretária de Cultura de Pernambuco. Filha de ministro de Lula é nomeada em gabinete de deputado petista, que ganha favor em troca. Genro de Lula usa acesso a ministros para turbinar candidatura a prefeito em Sergipe. Mulheres de 5 ministros de Lula foram nomeadas para cargos públicos. Matéria da Gazeta do Povo, de maio. A enfermeira Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil Rui Costa, tomou posse como conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Uma enfermeira que toma posse como conselheira de um Tribunal de Contas. A esposa do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, pedagoga Nilza de Oliveira, foi nomeada secretária adjunta da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Tássia Azevedo Alves, mulher do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nomeada em janeiro como assistente parlamentar sênior da senadora Tereza Leitão. Também em janeiro, a ex-deputada Rejane Dias, mulher do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, assumiu uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. E, por fim, a Ana Estela Haddad, mulher do Fernando Haddad, é professora titular na Faculdade de Odontologia da USP, foi nomeada para a Secretaria de Informação e Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde. Sem maldade, tá, pessoal? Sem maldade. Com toda certeza são pessoas altamente capacitadas, preparadas para esses cargos, muita maldade de vocês ficarem achando que tem nepotismo cruzado, favorecimento. Não, nada a ver, pessoal, nada a ver. Doses cavalares de sarcasmo. Agora vamos lá, vamos falar de Israel. Eu vou trazer algumas notícias preliminares para a gente ir encaixando as peças ali, né? Porque tem, muitas vezes a gente vê uma notícia e não consegue perceber onde ela se situa, né, no contexto geral. A primeira é essa aí, no canto da tela, né? Petrobras vai voltar a fazer negócio com a Venezuela. Beleza, né? Vamos voltar a mandar dinheiro para a ditadura. Mas por que isso? Que brecha foi essa? Foi a queda das sanções por parte da Casa Branca, dos Estados Unidos. Mas, Ed, como é que pode os Estados Unidos terem derrubado essas sanções? Vão favorecer a ditadura do Maduro? A questão não é essa, pessoal. Nós estamos caminhando em direção a uma guerra, né, que vai acontecer no Oriente Médio. E de onde os Estados Unidos mais compra petróleo? Produz muito, mas também compra petróleo. No Oriente Médio. Então a tendência é que o preço do barril dispare. Então, para se garantir, né, os Estados Unidos vai lá, derruba as sanções contra a Venezuela e compra o petróleo venezuelano. Né? É um mal necessário. Está favorecendo um ditador, mas, né, foi a solução que encontraram. Né, acontece. Às vezes você tem que fazer esse tipo de coisa aí para... Tô defendendo Joe Biden não, tá, pessoal? Agora, um dos pilares do conservadorismo, óbvio, Joe Biden está longe de ser conservador, né, mas a gente tem que enxergar as coisas, né, pelo prisma do conservador. Um dos pilares do conservadorismo é o realismo. Às vezes, a gente tem que fazer uma coisa ou outra, uma concessão aqui, outra ali, né, que a gente não está muito feliz de fazer, mas tem que fazer pelo bem maior. Né? Então, nesse caso aí, eu acredito que ele não tivesse outra saída. Né? Então, esse é mais um sinal de que sim, nós estamos caminhando em direção a um conflito pesadíssimo no Oriente Médio. Caso contrário, eu tenho certeza absoluta que os Estados Unidos não teriam derrubado essas sanções. Tá? Agora vejam essa outra notícia aí. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, está na China. Está na China. Vejam aí a foto oficial. Se vocês não estão reconhecendo aí os rostinhos, né? Tá aí o Arthur Lira e o Xi Jinping. Destaque também para o filho do terrorista Daniel. Vejam ele aí. Pose digna de passista de escola de samba, diferente de todo mundo, né? Meu Deus do céu, cachinhos dourados. E a gente está bancando isso aí. Enfim, o Xi Jinping disse que o Brasil e a China vivem um momento de muita sinergia. Tá? Vocês vão entender isso daqui a pouco, o porquê disso ser desesperador. Tá? Desesperador. Arthur Lira, que coisa, hein? Que coisa. O depoimento o pronunciamento do Joe Biden, pessoal, foi muito voltado para a divisão do mundo, que eu falei no começo do vídeo. São dois times.
né? O Brasil está do lado de quem? Da Rússia, da China, do Irã. E não tem como não dizer isso. Do Hamas, da Turquia. Vocês acabaram de ver Xi Jinping dizendo que vive um momento de muita sinergia com o Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados está lá com ele. Péssimo momento, péssimo timing, que coisa horrorosa que o Arthur Lira fez. Que mensagem terrível para o resto do mundo. Terrível. Presidente da Câmara do Brasil, no meio desse conflito, a gente sabe que a China está do lado, né, do Hamas, e o cara vai para a China tirar foto. Pô, meu Deus do céu, cara, como a gente está perdido. E o Joe Biden cita em várias oportunidades o Putin, ele fala muito mais Putin do que Rússia, e Irã. Aí ele se refere mais ao país. Né? E é isso, pessoal. Os líderes do outro lado são o Irã, a Rússia e a China, com quem o Brasil está alinhado. Afinadinho, afinadinho. Tá? E o Biden diz que o Putin e o Irã são as maiores ameaças às democracias, né, aos países livres. Eu odeio quando alguém usa esse termo democracia da maneira errada. Né? Eu acho que se o Haddad fosse taxar aqui no Brasil todo esquerdista que usa a palavra democracia da maneira errada, todos os políticos de esquerda iam acabar largando a política. Né? Seria muito justo. Mas, enfim, nesse caso aí faz um certo sentido. Então, vocês percebem a estratégia do Joe Biden, né? Que não é dele, né? Quem está puxando as cordinhas é o Barack Obama. Mas a estratégia dele é personificar a questão na Rússia, né? Porque ele sabe que existe muita gente na Rússia que não concorda com os posicionamentos do Vladimir Putin, tentando ali encontrar uma maneira, né, de jogar essas pessoas contra o presidente russo. Não adianta fazer isso no Irã, né, por isso que ele fala do país, porque ele sabe que, né, o Irã é um país islâmico, né, e não adianta tentar personificar, porque o povo vai ficar do lado do carniceiro de Teherã. Detalhe, os iranianos, né, não são árabes, tá, pessoal? Eles são persas. Né? É uma outra etnia. Era um país lindo, maravilhoso, um povo alegre, feliz, e foi nisso que o Irã foi transformado graças ao islamismo. Então, gente, o Joe Biden falou, né, que a incursão terrestre de Israel está em vias de começar, e aí começam os debates. Né? A gente viu alguns comentaristas da Globo News praticamente torcendo, né, pelo Hamas, dizendo: olha, Israel vai se dar muito mal, né, vai ser uma incursão muito infeliz, vai acontecer o que aconteceu no Vietnã, quando os soldados americanos entraram numa selva que eles não conheciam, enfrentavam um inimigo muito menos preparado, mas que conhecia o terreno. A gente está falando de 50, 60 anos depois. Né? A inteligência evoluiu demais, imagens via satélite, né? Israel tem perfeito conhecimento da área, dos túneis subterrâneos, de onde estão as bases do Hamas, então não é uma incursão amadora como foi aquela assim do Vietnã. Né? Mas, como eu disse aqui, é muito mais uma torcida do que uma análise da parte desses comentaristas da Globo News e da CNN também. Então, pessoal, se Israel está começando isso, né, essa incursão terrestre aí, que até foi adiada algumas vezes, é porque eles têm plena ciência de onde estão metendo o nariz e eles sabem que já enfraqueceram demais a base do Hamas. Tá? E os Estados Unidos, se havia alguma dúvida ainda, estão 100% ao lado de Israel, né, e fornecendo ali apoio para que a incursão não seja infeliz, né, como gostariam que fosse os comentaristas dessas redes, dessas TVs aí lacradoras. Tá? Os Estados Unidos ontem interceptaram mísseis através de seus porta-aviões que estavam indo em direção a Israel. Né? Então, um esforço conjunto ali, ao mesmo tempo em que, por exemplo, o Vladimir Putin diz, né, que o seu exército está ali a postos, né, caso ele acredite que a democracia está sendo ameaçada, né, são percepções diferentes. E é isso, pessoal. As coisas estão acontecendo, os sinais são vários, trouxe alguns aqui para vocês, e a minha sugestão é para que vocês se preparem
porque o Brasil vai sofrer sanções. O caos está muito próximo, não vai ter conflito bélico no Brasil, claro, a gente está muito longe da área de guerra, a não ser que alguma célula do Hamas resolva promover algum ataque aqui, eu também acho improvável, já que nós né, o governo está do lado deles. Então, mas as sanções econômicas, elas virão, com toda certeza, e aí todo mundo vai sofrer. Tá? É isso. Mais tarde a gente volta com novas informações. Um forte abraço e a gente se vê por aí.